quanto ao formato físico, né, e quanto à quantidade. Há 200 anos, alguém pensou assim, olha, existem nuvens que elas são comuns no mundo inteiro. Então, para essas nuvens que são comuns ao mundo inteiro, aonde você for, ela pode existir, a gente vai classificar nessas nuvens aqui. E de lá para cá, né, o planeta sempre ficando mais maltratado, né, vai aparecendo outros tipos de nuvem e tal. Mas se pergunta, a nuvem que apareceu de 200 para cá, ela aparece em qualquer parte do mundo? Não, então ela não entra aqui. Tanto é que existe uma nuvem aí chamada asperato, que ela começou a aparecer em alguns países, uns 4 ou 5 países, diz que é uma nuvem violenta, né? E aí, ó, vamos colocar essa nuvem cá. Ela acontece em qualquer parte do planeta? Não, então, né, tá bom? Então, olha, a gente vai aprender aqui agora que essas nuvens, elas são, tipo aqui assim, deixa eu colocar para vocês uma figura aqui, né? Compartilhar já já aqui uma figura. Já já. E para mostrar para vocês uma tela aqui assim. Pronto. Gabriel, você sabe que você está aí, hein, cara? Ah, não, acho que vai dar aqui assim. Cadê a área de trabalho, né? Cadê aquela área de trabalho tá aqui, né? Vou fechar aqui. Deixa eu botar aqui. Cadê as minhas dúvidas, área de trabalho? Aqui daqui. Tá? Isso. Ela está... aqui. O que é essa de lá, hein? Pronto. Cheguei aqui. Obrigado. Mas agora tem que passar para dentro. Isso, ótimo. Então, pessoal, olha, o que eu escrevi ali agora, vocês estão vendo aí em casa, né? As nuvens assim, ó. Aí, ótimo. Beleza. Então, as nuvens são consideradas cirros estratos, cirrocúmulos. Essas são as nuvens altas de cabeça, né? Cabeça. Ô, Gabriel, assim, a Camila está na aula. Quer falar uma besteira aqui. Então, olha, a Camila está na online. Ó, cirro estrato e cirro cúmulo, é isso mesmo? Beleza? Então, essas são as altas da cabeça, não é isso mesmo? Aí, agora, nós temos as nuvens médias, né? Altos estratos, né? Altos cúmulos e níveis de estrato. Tá? Então, uma forma de você memorizar isso. As nuvens que começam com C é o C de cabeça, são as altas aqui em cima, né? Nuvens círculos, círculos de estratos e cúmulos, beleza? E as nuvens médias, é aqui, ó, do abdômen, né? Altos estratos do abdômen e altos cúmulos, é isso mesmo? E se perguntar, e como é que eu vou memorizar os estratos? Aí vamos fazer das nádegas, né? Das nádegas, né? Entendeu? Beleza? Então, tá. Agora, e as nuvens baixas? Aí é do sapato, né? Ó, estratos e estratos cúmulos. Então, olha, nuvens altas, nuvens médias e nuvens baixas. Gabriel, a Camila está na aula? Está não? Então, aí a Camila está na aula, ó. Se você tiver dificuldade de memorizar o sapato, os homens pensam no saco. Nunca vai esquecer. Na prova, ninguém esquece mais, né? Olhou assim, olha, qual é a nuvem? A única nuvem do saco? Estratos cúmulos, beleza? São as baixas, beleza? Agora vai ter mais essas nuvens aqui, ó. Nuvem cúmulos, que esse cúmulo vai gerar um grande cúmulo, que vai gerar o bicho-papão da aviação, que é o segredo. Essas nuvens também, elas vão ser baixas, mas ela... Pode deixar a luzinha balançando. Mas essa nuvem baixa aqui,
ela vai ter uma característica diferente do original baixa. Ela vai ser nuvens baixas, mas com desenvolvimento na vertical, que é essa nuvem aqui, ó. Essa nuvem aqui, ó, ela cresce aqui perto da gente e pode chegar até 60 mil pés ou 20 quilômetros, tá bom? Então, já aprendemos aqui o tipo de nuvens, que esse tipo foi classificado há mais de 200 anos, né? E já aprendemos que elas podem ser altas, médias ou baixas. E agora a gente vai aprender que só é considerado nuvem baixa se ela tiver, no mínimo, 30 metros de altura. E você perguntasse, e se essa nuvem for abaixo de 30 metros, pode? Seria o quê? Nevoeiro, neblina, nevoeiro. Então, se tiver neblina, o que a gente chama tecnicamente de nevoeiro, é porque é uma nuvem que colou na superfície, tá certo? E é muito comum aqui em Nova Lima, ou aqui em Macacos, que mesmo agora, com essa secura todinha, mas a gente fala para vocês desde o começo do curso, que a vegetação, ela retém umidade. Então, no meio daquela resto de Mata Atlântica que tem aí em Nova Lima, ou que tem ali em Macacos, está úmido, e aí quando você, nessa época do ano que se resfria muito, de manhã cedo está tudo cheio de neblina, mas é um certo nevoeiro. Então, nevoeiro termina sendo uma nuvem, né? Porque ela está colada à superfície. Só que, tecnicamente, para ser nuvem, ela tem que estar suspensa em 30 metros. Agora, olha a malandragem. A NAC pergunta assim, para ser nuvem baixa, tem que ter no mínimo 30 pés. Aí o cara vai lá, pá, pés. 100 pés? Sim, porque a gente aprendeu, né, que 30 metros é igual a 100 pés. Olha a malandragem. Na letra A, ele bota 30 pés. Aí você está com isso na cabeça, esqueceu que é de 30 metros, e 30 metros é 100 pés, que a letra certa é 100 pés. Então, o que acontece? O tempo todinho, a ANAC vai sempre testar se você teve aula, se você teve a malandragem, né? Está compreendendo? Beleza? Bom, e para ser nuvem baixa, ela tem que ser no mínimo de 30 metros até 600 metros. Aí, lembrando, 600 metros é igual a quanto? Né? 2.000 pés. Tá bom? Beleza? Então, essa malandragem aqui tem que ser. Agora, vocês estão lembrados que a gente colocou lá que a atmosfera terrestre, a que está colada aqui na superfície terrestre, que é a primeira camada, que a gente chama de quê mesmo? É a primeira camada? É a camada baixa, ou baixa atmosfera, mas o nome científico é Camada baixa. Baixa camada. troposfera. Troposfera. O nome certo é troposfera. A camada baixa ou baixa atmosfera é a pegadinha que vai cair na prova para vocês. Então, mas na troposfera, que é esses gases que estão colados na superfície terrestre, esses gases sofrem os efeitos diretos do aquecimento ou do resfriamento do planeta. Portanto, nessa camada, que vai acontecer assim, aquela ou elasticidade com aquecimento ou aquela contação com resfriamento. Então, no caso da contação, lá nos polos, que o ar é muito frio, né? O ar é muito frio, aí o que acontece lá nos polos? A troposfera nos polos atinge no máximo quanto? 9 quilômetros. Porque o ar frio é gelado, pesado, contraído. Quando você sai dos polos para os trópicos, aí pode atingir até quanto? 19 quilômetros, não é isso mesmo? Estão lembrados? Tá? Olha, a massa gasosa que envolve a Terra
que a gente chama troposfera, esses gases que estão colados à superfície sofrem os efeitos diretos do solo quando eles são aquecidos ou quando eles são resfriados. Então, lá nos polos, né, a troposfera vai no máximo 9. Dos polos, os trópicos, chega até 19. Aí, por isso que Como? Só para lembrar, isso aí acontece é porque lá no polo chega menos radiação. Também a Solar. radiação é gelada. Exatamente, por causa da radiação. E nos polos, a radiação chega lá de raspão, beleza? Então, agora, a gente vai dizer assim, ó, se as nuvens baixas, elas são de 30 metros até 600 metros, e as nuvens médias? Aí as nuvens médias, ela vai sofrer um escalonamento conforme essa latitude. Portanto, as nuvens médias aqui nos polos, ela atinge no máximo 4 quilômetros. Ora, as nuvens médias acima das baixas, tá certo? Aqui, ó, as nuvens médias, acima das baixas. Que lá nos polos, como é achatado, ela vai até 4.000. Na latitude mediana, que a gente chama latitude temperada, na faixa de 45 graus, na latitude temperada, ela vai até 7.000. E nos trópicos, 8.000, tá certo? Aqui nos trópicos. E a parte mais elástica, não é isso mesmo? E aqui eu queria chamar a atenção de vocês, ó. Que eu, há mais tempo, coloquei no grupo, que eu fui em São Paulo, em Jundiaí, e aí, de Jundiaí para São Paulo, tem uma placa assim na rodovia, mostrando ali a passagem do Trópico de Capricórnio. Então, vou colocar assim, ver se eu consigo fazer um mapa do Brasil aqui, para a gente saber o que é a latitude temperada, né? Então, vou pegar aqui um mapa, né? Olha o mapa do Brasil, se eu consigo acertar. Vamos ver que é o mapa do Brasil. Então, aí, aqui está o Trópico de Capricórnio, isso mesmo, Trópico de Capricórnio. Beleza? Trópico de Capricórnio. Então, deixa eu fazer o mapa de como fugiu aí. Vou fazer direitinho aqui para você, né? Esse aqui. Então, deixa eu melhorar ainda. Eu queria apagar os 100 pés, vamos apagar os 100 pés para fazer a terra bem achatada, né? Pronto. Bem achatada. Aqui está o Equador, Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Nosso Brasil, ele fica aqui assim, ó. Aqui assim, né? Aqui assim. Beleza? Vou pegar aqui. O pé fica assim e tal, né? E aí, a maior parte do Brasil fica aqui nesse miolo aqui, ó. Clima tropical. E aí, a parte temperada do Brasil, é só essa partezinha aqui assim, ó. Tá? Aqui. Trópico de Capricórnio. Então, se você pegar essa partezinha aqui, é que é onde fica a latitude temperada, e aí a gente já vai saber que nessa faixa aqui de latitude temperada, que está abaixo de São Paulo, que vai até o sul, é onde as 4 estações do ano são bem definidas, tá certo? Então, se perguntasse assim para você, ó, na maior parte do Brasil, as nuvens médias vão até que altura? É que se perguntasse isso para você, se mostrar esse desenho, talvez você não respondesse. Então, olha, a maior parte do Brasil está entre os trópicos. A latitude temperada é só esse pedacinho aqui, ó. Beleza? Então, ó, as nuvens médias, na latitude temperada, do sul de São Paulo até o Rio Grande do Sul, pode chegar até 7.000. Agora, na maior parte do Brasil, as nuvens médias vão
né, até 8.000, beleza? É uma pergunta de prova, que se a gente não fizer essa explicação e mostrar no mapa, você não faz ela, beleza? Então tá, ó. Aprendemos assim já, ó, tipo das nuvens, né? Aprendemos altas, médias e baixas, que as baixas começam em 30 metros até 600 metros, que as médias estão acima das baixas, obedecendo esse escalonamento. E se perguntasse, e as nuvens altas estão acima das médias nesse escalonamento também. Agora, a gente vai falar vamos falar sobre o formato físico. As nuvens todas que a gente aprendeu ali, ou tem esse formato aqui de cima, ou tem esse formato aqui, ó. É que esse formato aqui de cima, a gente chama de estratiformes, ó, estratiformes. Ó, esse formes é de formato, estratiformes, e essas nuvens desse formato são formadas pelo processo de advecção. Lembra da advecção? A advecção é o transporte da energia térmica na horizontal, que esse movimento gera o quê? Ou forma o quê? Os ventos, né? Então, aqui, ó, esse advérbio é formado pela advecção, né? Que é igual aos ventos, beleza? Aos ventos, beleza? Já as nuvens cumuliformes são formadas pelas térmicas ou pelas correntes. Na realidade, esse movimento do ar que se aquece, sobe, se resfria e desce, a gente aprendeu que ele gera o quê? Correntes. Ó, a advecção gera vento. Esse processo aqui é de convecção. E a convecção gera o quê? Correntes. Correntes. E essas correntes, a gente chama elas de térmicas. Né? E essas térmicas geram o quê? Turbulência, tá certo? Beleza? Então, olha. Todas as nuvens que são formadas e que, por esse modelo aqui de advecção, são todas que têm de estrato, ó, cirroestratos, altos estratos, nimos estratos e estratos. Todas as nuvens que se formam por esse movimento do ar quente que sobe, se resfria, que desce, a gente chama de convecção ou convectiva, e são tudo que fala de circuntos, altos cúmulos, cúmulos, grandes cúmulos e CD. Hernani, Pode falar. boa noite. Desculpe, mas a câmera está cortando um pedaço do quadro, se for possível. Deixa eu ver aqui, assim. Estava mesmo, estava mesmo. Tem alguma altura mínima para se considerar alta? Alta? Não, a alta acima das médias. Aí, no caso das médias, no caso da nuvens alta, nos polos vai ser acima de 4.000, acima de 7.000 e acima de 8.000. Entendeu? Mas lembra que eu falei para você, essa nuvem aqui, ela tem uma característica diferente da nuvem baixa, porque a gente viu que nuvem baixa não é estrato e status quo, igual está aqui, tá certo? Essa é a nuvem baixa, que vão estar formadas nessa faixa aqui, ó, estratos e status quo. Agora, só que essa nuvem aqui, que é o cúmulos, que ela se transforma em grandes cúmulos, que se transformam em CD, elas são baixas, porque a sua formação vai ser nesse intervalo também, de 30 metros até 600 metros, só que ela vai até 60.000 pés, entendeu? Na vertical. É só um negócio estrato aí. Hã? As nuvens altas, ela vai até 20 quilômetros, estou falando. É só um negócio estrato das nuvens altas. Não, essa nuvem aqui, ela se forma aqui na faixa baixa, só que ela vai crescendo, ela vai passando
todas as camadas, à medida que ela vai passando, ela vai se transformando em várias outras nuvens. Vou mostrar para vocês aqui agora, tá bom? Só um instantinho que eu vou mostrar. Das nuvens altas, Hã? das nuvens altas, só acimos a filtrados, que é grande forma, então. Ó, as nuvens altas são essas daqui, ó. Só filtrados. Firmo, cirrusstrados, circum. Essas nuvens altas, elas já estão sempre acima de 10 mil metros, elas são todas formadas por estado de gelo, elas não têm sombra, não tem sombra. Por que nós temos sombra? Nós já falamos aqui há mais tempo que quando você olha assim para uma nuvem, ela tem que ser sempre branca. Mas e se por acaso ela é escura? Aqui não é a cor dela, que é sombra. Quando você voa, que olha para baixo, nunca você vai ver uma nuvem escura. Então, portanto, como essas nuvens elas estão muito altas e são formadas por cristais de gelo, a gente vai falar que elas não têm sombra, porque o sol passa por dentro dela, a espessura dela é fina, são formadas por cristais de gelo e não precipitam. Precipitar, na nossa linguagem, é chover, cair, tá certo? Então, as nuvens altas, ela tem uma espécie de um véu formada por cristal de gelo, são formadas, não tem sombra, né? E o raio solar passa por dentro dela. Então, deixa eu mostrar, ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Hernani, boa noite. Só ela ficar na pressurizada. Peraí, deixa eu atender aqui. Ei, quem fala aí? Oi, Hernani, tudo bem? Joia, boa Oi, não, noite. Freitas. Aqui, você falou do escalonamento das nuvens, que vai de acordo com a latitude, acho que alguma coisa dos polos e tal. Você pode repetir essa parte para mim, por favor? Eu não entendi direito. Então, é que a gente viu que lá nos polos o ar é mais frio, é mais pesado, é mais denso e o ar fica mais achatado. A troposfera, que é essa camada de gasosa que envolve a Terra, que está próxima a nós, lá nos polos, ela chega no máximo a 4 quilômetros, lá nos polos chega no máximo 9 quilômetros. Quando você sai dos polos em direção a um lugar mais aquecido, para os trópicos, essa mesma troposfera chega até 19 quilômetros. Portanto, as nuvens baixas, lá nos polos, as nuvens médias nos polos, elas vão de 600 até 4.000. Já na região da latitude temperada, que nós, no caso aqui, eu falei para vocês que a latitude temperada do Brasil vai estar no sul de São Paulo, até Porto Alegre, aí essas nuvens médias podem chegar até 7.000. E na maior parte do Brasil, né, as nuvens médias atingem até 8.000, as médias. E as altas, acima desse escalonamento aí. Então, se perguntar assim, qual vai ser a base de uma nuvem alta nos polos? Acima de 4.000. Na latitude temperada, 7.000. Nos trópicos, 8.000. O Hernani, ele sempre vai se especificar a região? Sim. Ah, tá. Normalmente, a única questão que sempre cai na prova, para você saber o que é latitude temperada e o que é latitude tropicais, ele faz essa pergunta assim: na maior parte do Brasil, as nuvens altas vão até que altura? Aí, quer dizer, como a maior parte do Brasil está dentro da faixa tropical, a resposta é 8.000. Beleza? Então, vamos nessa aqui, ó. Não pode esquecer que essa nuvem aqui, que ela começa na mesma faixa das nuvens baixa, mas que ela é uma baixa com desenvolvimento na vertical, elas podem chegar até 60.000 metros, até 60.000 pés de altitude ou 20 quilômetros, tá bom? Nesse gráfico, eu até mostrando para vocês aí como é que seria ela, né? Beleza? Então, deixa eu ver se consigo. Tá lembrado que eu falei para vocês agora há pouco de uma nuvem que começou a aparecer em 4 países e disse que essa nuvem chama-se Asperatus. Diz que é violenta, né? Mas aí houve uma pressão que a comunidade científica aceitasse ela para colocar entre essas nuvens escaladas aqui, e ela não entrou porque ela não é global, tá bom? Ela não é global, né? Opa,
Aí, essa aí é a mesma asperato também, né? Beleza? Então, vamos ver se eu consigo colocar. Bom, aí está mostrando para você, na lateral, essa nuvem aqui crescendo até 60 mil, e à medida que ela vai passando desde a face baixa até no topo das altas, ela se transforma em várias nuvens, tá? Porque essa nuvem aqui, quando ela se forma, o ar quente subindo e descendo, e aí ela vai formar um sistema de rotação, né, cíclica dentro dela, e aí ela pode virar uma nuvem muito impiedosa para os pilotos, que é o chamado CP. Quando você olhar para essa nuvem, que lá no topo dela tem essa bigorna, então essa nuvem já virou uma nuvem que pode transformar em outras nuvens e está sobrecarregada de energia. Daqui a pouco a gente vai ver com vocês, né? Bom, eu coloquei, em 2008, eu comprei uma fita em VHS, aí tinha um cara assim, aluno meu, que hoje é voo internacional, que me tinha uma empresa que fazia edições, que nessa fita de VHS, ela tinha vários fenômenos, e ficava repetindo a formação, aí falava um furacão, tornado e tal. E no final, no meio dessa fita, tinha um vídeo de 3 minutos falando dessa nuvem. Aí eu pedi um colega lá, o piloto lá que media de edições, ele cortou e botou no YouTube. Eu que pedi, mas ele colocou lá e eu vi essa semana, já tem mais de 160 mil acessos, e provavelmente esses acessos tudo feito por aluno meu e pilotos, que eu peço, que cada vez que você estiver sentindo um touro na aviação, que você olhe para esse videozinho e diz, olha, eu vou ter que ter cuidado, né? Porque Hernani falou que a atmosfera, né? Ela tem que ser reconhecida os fenômenos e os efeitos dela. Então, eu vou pegar esse vídeo, eu queria colocar no YouTube, tirar ele do YouTube, para poder vocês verem a quantidade de acesso que já teve. E eu fico feliz que, normalmente, esse acesso é feito por um piloto, que às vezes já teve essa aula há 10, 15 anos atrás, e aí, de quando em quando, ele olha lá e fala assim, não, eu vou limitar, né, fazer o certo. Né? Mas eu vou pegar agora esse vídeo que eu tenho salvo aqui, né? É um vídeo de 3 minutos aqui. Eu tenho ele salvo, né? Então, vamos pegar aqui se eu consigo. Pegar ele aqui assim. Então, gente, aí vocês vão observar que nesse vídeo aqui, ó, você tem ele assim, ó. Vou apagar as luzes. Né? Aqui. Você apaga aqui, né? Olha, quando começar esse vídeo, só no comecinho dele é que tem um pouquinho de computação gráfica. Em seguida, é um vídeo filmado e ele vai passar de uma violência do que é uma térmica. E aí você pensa, não, mas isso é porque o cara botou rápido. Mas não é porque, na realidade, o que aconteceu? A nuvem foi filmada no alto e como zoom. É que se tiver uma nuvem dessa, lá em Confins, você olha para ela e você pode passar 1 hora, você não vê o crescimento dela, entendeu? Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar ela aqui assim. Pronto. Nesse comecinho, ele é a computação gráfica. As tempestades são formadas por água e calor. Quando o fundo se nuclear na divisão da partida do Sol, ela sofre para as suas ondas mais frias e a pressão atmosférica atinge. A umidade se esfria e condensa para formar nuvens. Esse processo está no centro da formação de nuvens. Mas para criar raios, seria bem.
quando as condições estão certas, o ar e calor bastante para dar procedimento ao sistema, as nuvens antes pequenas crescem e se unem, formando nuvens maiores, sempre de livre. Algumas das gotas de água tornam-se grandes e pesadas demais para a corrente de água ser sustentadas e se precipitam em forma. Mas as fortes correntes de convecção elevam as menores gotículas cada vez mais altas. E na região superior da nuvem, que é mais fria, elas se congelam, formando minúsculos cristais de gelo. No topo da nuvem, que pode estar a 19 quilômetros de altitude, elas se espalham horizontalmente, tomando a forma achatada de bigorna de uma típica nuvem de tempestade. Mais água congela nas partículas de gelo e elas crescem e formam um granizo que faz a volta através da nuvem. O granizo cai através da corrente de partículas menores em ascensão, causando milhões de minúsculas colisões. Cada colisão derruba elétrons dos cristais de gelo que estão subindo, dando a eles uma carga elétrica positiva, enquanto o granizo que está caindo fica carregado negativamente. Toda a nuvem acaba ficando eletrificada como uma pilha gigante, positiva em cima e negativa nas regiões inferiores. Algo diferente aconteceu. Uma enorme corrente elétrica atravessa o ar para neutralizar as duas cargas. Raio e ar. Ó, legal, né? Olha, pessoal, 3 minutinhos para a gente abrir a mente, né? E saber que essa nuvem aí, ela é a nuvem que vai causar eletricidade no espaço. E estão lembrando que eu tenho falado para vocês que o atmosférico não tem cheiro, não tem cor e é um péssimo condutor de calor, não tenho falado isso com vocês, né? Então, o que acontece? E essa energia aí? Ué, essa energia é exatamente porque a água vai lá para cima, nesse movimento, né? E aí vai fazer o efeito dinâmico e formar essa eletricidade todas aí, né? Que está lá dentro. E vocês sabem quantas nuvens dessas acontecem por dia no planeta? 6 milhões. E vocês sabem que do início da formação dessa nuvem até ela se tornar-se um potencial e começar a dissipar, né? Normalmente a energia gerada ela equivale a uma bomba atômica. Portanto, na nossa atmosfera, a gente tem 6 milhões de bombas atômicas por dia no nosso espaço. Beleza? Então, aí a gente viu... Deixa eu fechar. Aí eu viu que essa nuvem, quando ela começa então, a crescer, aí ela vai fazendo aqui uma bigorna. Aqui, ó. Esse momento aqui, com essa bigorna, né, ela vai começar, então, a ter um deslocamento, né, uma quebra, né, das partículas de gelo de todo tamanho, vai descendo, vai descendo, vai descendo, e à medida que ela vai descendo, ela vai formando, então, umas correntes, né, e vai ficar aqui, ó, positiva aqui em cima, né, e negativa aqui embaixo, né, negativa aqui embaixo. Então, agora, a nuvem está toda eletrificada. E aí, essa eletricidade que está no espaço ela tem que ser dissipada, né? Dissipada. E aí, alguma coisa naturalmente vai conectar
essas duas energias aqui, e na hora que conecta, pá, né? Aí vai ter uma descarga atmosférica, que nessa descarga atmosférica, a energia dentro da nuvem ali chega a ser de mais de 15 mil graus Celsius. Como os gases são péssimos condutor de calor, com essa temperatura, aí vai expandir os gases. Então, o raio, né, uma corrente elétrica que vai conectar essas duas energias, vai formar um raio. Então, o que é o raio? O raio é um canal por onde vai passar a descarga atmosférica. E essa descarga atmosférica, ela pode tanto descer da nuvem para o chão. Se tiver nuvens, aí pode ser também de nuvem para nuvem. E da descarga também, às vezes, vai do chão para a nuvem. Então, a gente normalmente vê descarga atmosférica, a maioria caindo em direção à superfície, quando essas nuvens, né, estão próximas da superfície. E principalmente aqui nos estados assim, de elevações, que é o estado de Minas, Rio, São Paulo e Paraná. Então, a quantidade de recepção desses raios no planeta, o Brasil só perde para os americanos. Mas no Brasil nós temos cerca de 50 milhões de descarga atmosférica em todo o país, sendo que 40 milhões acontece daqui de Belo Horizonte até o Paraná. Só 10 milhões para o resto do Brasil. E o que essas descargas vão favorecer? Você imagine como é que é o solo, os terrenos daqui de Belo Horizonte para o Nordeste, árido. Como é que são as terras daqui de Minas, daqui de Belo Horizonte até o Paraná? Férteis. É que a recepção e o armazenamento dessa quantidade imensa de descarga atmosférica da superfície vai adubar o terreno com nitrogênio. Agora, e por que no Norte e Nordeste não tem a quantidade de raio penetrando a superfície? É porque lá, essas nuvens normalmente vão se formar muito alta, termina que a troca de energia fica de nuvem para nuvem. Mas aqui em Minas, que tem uma elevação, normalmente essa nuvem se forma mais próximo do solo. Entendeu? Beleza? Então, vamos lembrar do raio? Todo mundo já deve ter acesso algum dia a um banheiro de rodoviária que tem uma caixinha d'água lá em cima com uma cordinha. Né? Aí você chega ali e faz aqui um sólido, né? E aí daqui a pouco você puxa a cordinha aí. Uá, né? Aí então o que acontece? Na hora que você puxa aquela cordinha, é injetado 20 litros de água naquele tubo, não é isso mesmo? Não é descarga? Pois é, imagine só a quantidade de energia que tem aqui dentro, vai passar pelo aquele risquinho. Então, aquele risquinho que a gente chama de raio, né, é por onde está passando a descarga atmosférica. Agora, lembra da expansão? Que quando tem a conexão através, né, de uma corrente elétrica que une essas duas energias aqui, aí que dá aquela explosão, né? Aquele barulho que faz pela expansão dos gases, pela alta temperatura, é que é o trovão. O trovão é a expansão dos gases, porque já falei que os gases não têm cheiro, não têm cor, e são péssimos condutor de calor. E aí faltou o quê? O relâmpago. O relâmpago é um flash. O flash é o relâmpago, o raio é o canal por onde passa a descarga, e o trovão é causado pela expansão dos gases pela alta temperatura. Beleza? Então, esse estudo aqui, essa nuvem, ela é muito interessante para você já saber que quando você for voar, você tem que ficar longe disso aqui, tá? Porque também essa nuvem, ela vai ter um momento, né, que vai ter
o momento que ela começa a ceder as temperaturas, depois se equilibra e depois se dissipa. Então, a gente vai fazer aqui agora já um capítulo que está um pouquinho para frente. Nós vamos fazer aqui agora um capítulo que está um pouquinho para frente, que vamos falar agora das 3 fases da trovoada, né? Então, a primeira fase da trovoada, a gente vai chamar a fase de cúmulos. Ó, seria aqui, ó, primeira fase de cúmulos. Nesse momento aqui, digamos que fosse verão amanhã, e aí quando o sol amanhecesse, tipo assim, 5h30 da manhã, começa a aquecer rapidamente, e aí o chão está muito úmido, começa a ter uma quantidade muito grande de energia, né, indo na vertical, e vai ter pouca a fio descendo. Então, aqui nesse caso, nessa fase de cúmulo, você tem mais ar quente subindo do que o ar gelado descendo. Volta 10, 11 horas, essa aqui é a fase de cúmulo. Vai continuando assim, o dia está aquecido, tem muita umidade no espaço, daqui a pouco essa nuvem vira aqui assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Desse jeito. Olha como é que ela já cresceu, né? Ela já cresceu. Tá? Aí, nesse caso agora, ela vai ter um equilíbrio que a mesma quantidade de energia quente que vai para o espaço é a mesma que está descendo, assim, gelada aqui, ó, né? Então, dá para perceber que, nesse caso aqui, eu tenho a predominância de correntes ascendentes, né? Deu para perceber que, nessa segunda fase, eu tenho um equilíbrio dessas correntes, né? Tem esse equilíbrio. E aí, agora, em questão de meia hora, essa nuvem aqui agora começa a se preparar para dissipar, e ela vai virar agora esse bicho-papão, né? Com essa bigorna, que é característica da trovoada em si. A gente viu aí no vídeo, né? Pronto. Nesse caso aqui agora, o ar, essa nuvem começa a dissipar e soprar vento para tudo quanto é lugar, né? Aí sai assim, sai assim, sai assim, né? Ó, beleza? Desse jeito aqui, ó. Beleza? Então, aqui nós temos o ar quente ainda subindo, né? Mas podemos dizer assim, ó, a primeira fase da trovoada é a fase de cúmulos. Na prova está assim, inicial. Não cai no inicial. Primeira fase da trovoada, a fase de cúmulo. Segunda fase, TCU. Esse T do inglês é tower. Tower é torre. Então, é um curso com uma forma de torre. Então, nesse caso aqui, chama-se madureza ou maturidade. Maturidade. Então, nós estamos falando de 3 fases da trovoada. E agora, a terceira e última, a terceira aqui até a segunda, né? E aí a terceira agora. A terceira fase é a fase da dissipação. É que nesse momento aqui, essa nuvem está dissipando e está soprando vento para todas as direções. E, normalmente, esses ventos aqui, em forma de rajadas, que esse jato aqui pode chegar até 70 km por hora. Aí vocês todos já conhecem. Quando tem uma nuvem sobre a cidade, e começa aquela varredura, e as plantas caem, quebra a árvore, começa a chover, relâmpago e tal, é a fase do CB. Né? CB é comunismo, tá bom? Ó, aqui é a terceira fase. Então, essa é a fase de cúmulos. Quando começa a receber, ou tem predominância das correntes ascendentes,
Essa é a fase de madureza e maturidade, que é ter um equilíbrio das correntes, das técnicas, e aqui agora é a dissipação, beleza? Aí, em 2003, eu dei aula na faculdade aqui no curso de Ciência Aeronáutica, na época não tinha Google, né? Ainda, né? Aí um aluno falou assim, professor, então dessas 3 fases aí, qual é a pior fase que tem? Eu digo, ó, na aviação a pior fase é essa. Aí alguém discordou. Não, não é não, eu discordo. Aí tá, então é o seguinte, está acabando a aula, eu vou pesquisar. Aí, cara, quando tinha Google, eu tinha comprado um negócio, talvez você conheça, um tal de Mabás, né? Era uma coleção de 22 livros, meus filhos, né? Aí eu fui lá, pensei aquela coisa todinha, não achei. Aí, na hora seguinte, eu cheguei para os alunos e falei para eles assim, ó, essa fase aqui, né, ela seria difícil para quem está voando. É que se você estiver voando, estiver pegando os ventos desse jeito, você vai trepidar, né, desse jeito. Então, essa é a mais perigosa. Agora, essa fase aqui é a mais perigosa se você estiver chegando no aeródromo, estiver chegando debaixo dessa fase aqui, se você pegar um jato desse aqui, de 70 km por hora, 70 km por hora, pense numa mangueira de ar comprimido. Imagine só que eu estou aqui com uma mangueira de ar comprimido soprando aqui, nessa direção, e que esse sopro seja 70 km por hora, né? Bom, isso aqui foi o que eu expliquei aos alunos, e dependendo de como você está voando, se você está voando, está pousando, tem condições diferenciadas. Para fins de prova, tanto o autor como a ANAC considera que a fase mais perigosa das 3 é a fase de madureza e maturidade, tá bom? Mas olha só, eu sempre falo para vocês que nós estamos aprendendo aqui a reconhecer os fenômenos e saber os seus efeitos, não é isso mesmo? Então, você já viu nesse vídeo aí, eu vou até colocar o link lá no grupo, e quando você assistir, veja lá quantos mil acessos já teve. E aí você salva os favoritos, sempre que você estiver assim, se achando muito poderoso na aviação, dá uma olhadinha nesse vídeo para baixar a bola, tá bom? Então, tá, ó. A gente já viu assim, um bocado de coisa de nuvem. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês uma série dessas nuvens de formatos, né, para a gente se preparar de alguns formatos que vão aparecer para fim de prova, tá bom? Mas eu queria falar para vocês o seguinte, ó, existe umas impurezas na atmosfera que é muito cobrado, né, para fins de prova, e que nessa matéria a gente vai falar assim, ó, de neva seca, neva úmida e nevoeiro. Então, existe tipo um escalonamento para a gente saber diferenciar de cada um. É que para ser nevoeiro, ó, a palavra fog é de nevoeiro, né? Então, para ser nevoeiro, é preciso, né? É preciso que tenha bastante umidade, que a gente já viu também que nevoeiro é uma nuvem, né? Só que ela está colada na superfície, então abaixo de 30 metros, né? Então, aqui é quando a visibilidade for menor que 1.000 metros, que a umidade seja elevada, umidade relativa, seja acima ou igual a 97%. Bom, agora, a gente vai estudar neva úmida. A neva úmida, do inglês, é mist, que a gente vai conhecer com Grumman, geralmente Grumman, que é neva úmida. E para ser neva úmida, é quando a visibilidade ela estiver entre 1.000 metros até 5.000 metros, e a umidade relativa,
umidade relativa, ela seja, umidade relativa seja maior que 80%. Então, esses dois fenômenos aqui, eles são formados por motivo d'água, eles são hidrometeoro. Hidrometeoro. Não existe vento, não. Como? O nevoeiro não existe vento, né? Não, normalmente, para ser nevoeiro, é preciso que tenha céu claro, muita umidade, resfriamento e não tenha vento. Por exemplo, você nunca vai ver nevoeiro em Fortaleza e Salvador, porque venta muito. Então, os ventos desfaz, né? Certo? Agora, vamos falar de um outro fenômeno chamado névoa seca, né? O menino encheu aqui. Isso aqui é a palavra de névoa seca, né? Névoa seca, né? Névoa seca nada mais é que impureza suspensa da atmosfera. Por exemplo, a poeira, cinzas, fuligem, né? Então, a poluição de modo geral forma-se névoa seca. Então, para ser névoa seca é quando a umidade relativa ser menor que 80% e a visibilidade, né, seja menor que 5.000 metros. Essa visibilidade, que a gente vai falar a partir de agora, ela é horizontal, e quando você mede horizontal, você mede em metros. Porque na vertical, a gente fala em pés, né? Qual é a altitude, qual é a altura, é pés. Agora, quando fala visibilidade horizontal, é metro. Então, veja só. Se esses dois elementos aqui são formados por gotícula d'água, tá? Aí eles são hidrometeoro. Já esse névoa seca, como é formado por impureza na atmosfera, aí a gente vai dizer que são litometeoro. Litometeoro. Então, névoa seca e névoa úmida hidrometeoro. A palavra aí já sabe, de água, né? Hidrometeoro. E névoa seca são litometeoro. Então, a gente vai passar essa matéria aqui. E aí, agora é o seguinte: por que a gente estudou as nuvens mesmo? Ó, essas nuvens que a gente aprendeu aqui, elas não seriam só o bicho-papão da aviação para você, de repente, ou voar ou não voar. O principal também é que a gente vai aprender agora que essas nuvens, quando estão no aeródromo, elas podem interditar, fechar o aeródromo. Então, a gente aprendeu assim, ó, o tipo da nuvem, a altura, o formato físico, né? E vamos falar da quantidade agora? Então, por exemplo, a gente está aqui numa sala retangular, então, como tem um forro, a gente pode dizer que esse forro tem a cobertura total, né? Então, ninguém consegue ver o céu azul aqui, né? Não consegue ver para cima, né? Então, e que tal, para quem está lá no aeroporto, e aí em volta do aeroporto tem o que a gente chama assim, a abóbada celeste. Aí tem uma nuvenzinha lá. E aí a gente vai pegar agora essa abóbada celeste e vamos dividir ela em oitavos, né? Em oitavos. Bom. Então, é como se eu tivesse aqui agora, pena que eu está lá no carro, se eu tivesse um guarda-chuva. Então, digamos que minha cabeça seja a pista do aeroporto. Eu pego o guarda-chuva, vou bem pertinho de mim. Então, eu vou dizer que a minha área aqui do aeroporto está totalmente coberta pelo guarda-chuva. Se eu fechar o guarda-chuva, está livre, não é isso mesmo? Então, como? Pois é, aí vai depender da altura. Está compreendendo? Vamos fazer aqui um percurso. Ó, aqui eu tenho o chão que é a bola celeste. Aqui está a pista, tá certo? Aqui é a pista, ó, pista. Agora, eu vou dividir essa pista aqui em oitavos. Né? Ó, oitavos. Pronto, oitavos. Aí, digamos que eu tenho uma nuvenzinha bem baixinha aqui no aeroporto da Pampulha. Ó.
Então, se eu perguntar assim, em termos de quantidade, quantos oitavos eu tenho ali? 2 oitavos. Vamos supor que eu tenho uma outra camada acima dessa, aí seria assim, ó, outra camada, acima dessa. Aqui, ó. Então, agora eu tenho aqui, ó, uma outra camada que está acima dessa. Aí eu queria quantos oitavos? 5 oitavos, né? Aí vamos supor que eu tivesse uma terceira nuvem alta, né? E tivesse totalmente aqui assim, ó. Acima dessa outra aqui, assim, ó. Aí eu dizia para você que nós temos o quê? 8 oitavos, isso mesmo? 8 oitavos. Pense no guarda-chuva. Ó, se eu tivesse um guarda-chuva aqui e abrisse uma parte dele, seria isso, né? Mas agora, eu peguei o guarda-chuva, levantei daqui para cima, eu tenho isso aqui, ó. Então, nesse caso aqui de 8 oitavos, eu não estou conseguindo ver o céu. Está totalmente encoberto, tá bom? Só que a gente vai aprender que no final do curso, tudo que a gente aprender aqui de elemento da natureza, vento, pressão, temperatura, nuvem, neva seca, neva úmida, a gente vai codificar. E nessa codificação, a gente já vai valer hoje, é que para essas quantidades aqui, a gente vai usar umas palavras da seguinte forma. Hã? Entendi. Então, por exemplo, ó, para essa nuvem aqui não tem 2 oitavos, eu vou usar essa palavra assim, fio. A palavra fio, que a tradução é de poucas. Poucas. E essa pouca aqui equivale de 1 até 2 oitavos de nuvens. Ó, então, quando eu tiver de 1 até 2 oitavos de cobertura, eu digo que tem poucas nuvens, fio. E aí, quando eu tiver agora assim, ó, SCD é a abreviatura de scattering, que a tradução é parcial. O parcial é até a metade, que seria de 3 até 4 oitavos. Então, quando eu tiver metade do céu coberto, eu teria, então, até a metade é parcial. Agora, eu posso ter uma sigla representando assim, BKN, que essa aqui é de Brook, abreviatura de Brook, né? Então, a tradução é de nublado. Ó, o nublado, né, é quando ele é mais da metade, mas não é total. Pode esquecer, né? Então, ele vai de 5 até 7 oitavos. Então, isso aqui vai fazer uma diferença imensa para fim de prova, porque esse aqui é no máximo até metade. Esse outro aqui já é mais da metade, mas não é total. E, finalmente, quando eu tiver essa cobertura total aqui assim, eu vou colocar ORPC, que é a abreviatura de Overcast, que é encoberto. Né? Encoberto. Só que nós temos aí há mais de 60 dias que não chove em BH, tem uma gota de nuvem, e geralmente amanhece o quê? SKC. Sky Clear. Então, aqui seria céu claro, né? Céu claro, e é de 0 oitavos, beleza? 0 oitavos. Bom, então, a gente já aprendeu um bocado de coisa aqui, né? E agora eu vou comentar para vocês algumas nuvens que têm formatos específicos, né? E a gente vai aprender esses formatos com alguns fenômenos que podem cair na prova. Às vezes nem é assim um fenômeno perigoso na aviação, mas há 50 anos alguém achou isso bonitinho e botou aí na meteorologia e colocou no banco de provas e cai essas questões com uma forma de ser uma questão fácil para você compensar quando você fizer a questão difícil. Então, de repente cai uma questão para você de altimetria, para você calcular
é altitude verdadeira, que você vai fazer conta, aplicar fórmula, né? E em seguida, para compensar aquele tempo que você perdeu naquela questão, a gente dá a pergunta de otário, né? Vamos ver aqui, beleza? Então, vou mostrar para vocês agora umas questões aqui, é, umas figuras de nuvens, né? Para você já olhar. Bom, ó, isso aqui já sabe, né? Nós temos aqui um processo físico de transmissão de calor na vertical, que a gente chama isso de convecção. Olha, a convecção é o transporte de energia térmica na vertical, que a gente aprendeu que depende de energia, portanto, isso aqui vai ser máximo quando? Durante o dia. Ah, mas que hora do dia? É de noite, é de madrugada? Não, na parte da tarde. Ah, na parte da tarde. E que época do ano? No inverno? Não, no verão. Olha, então, a, a, esse fenômeno ele é mais intenso durante o dia, na parte da tarde, no verão. Aí eu pergunto, no continente ou no mar? No continente, porque a gente viu que a parte continental tem um calor excessivo baixo. E aí pergunta assim, ó, durante o dia, na parte da tarde, no verão, no continente, e principalmente aonde? Região hidrográfica. Aí por isso que o teu parente lá é seu tio, né? O seu tio, né? Ele foi fazer um voo exatamente nesse momento aqui, ó, da maior efervescência do atmosférico, aqui, ó. Deixa eu cadê a setinha? Cadê? Deixa eu voltar aqui, ó. Olha aí, ó. Então, ele foi voar exatamente aqui, ó. O ar quente subindo, e ele estava em cima de uma região geográfica, que é uma cadeia de montanha. Então, ele estava voando no auge dessa efervescência aí. Aí ele e seu primo morreram lá. Entendeu? Então, esse é o processo de convecção, né? Agora, deixa eu mostrar para vocês aí, e vou perguntar a alguém, né, que nuvem é essa aqui, ó? Até apaguei, né? Que nuvem é essa? Uma nuvem com a forma de um couve-flor. Quem falou? Cúmulos. Ah, cúmulos, tá certo? Olha, exatamente. Ó. Nunca mais você vai esquecer, viu? Nunca mais você vai esquecer. Isso é o cúmulos, tá bom? Beleza? Tá, beleza. Forma de cona. Então, olha só. Deixa eu mostrar para você agora as três fases da trovoada. Ó, tá ali em cima, as três fases, né? Olha aí. Fases de cúmulos, de grandes cúmulos, ou TCU, ou o CB, né? Isso mesmo, três fases da trovoada, né? Hã? Então, deixa eu mostrar aqui agora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então, olha só como eu falei para vocês. Essa nuvem cumuliforme, ela pode se formar no estágio baixo, ou seja, de 30 metros até 600 metros, e ela pode chegar até, você viu no vídeo, 19 quilômetros, né? 20 mil pés, beleza? Então, aí está a nuvem CB, e agora eu vou sair dessa página aqui, né? E vou mostrar outra página, né? Esse aqui assim. Aí eu quero falar para vocês que as nuvens médias tem uma nuvem que ela pode se transformar em dois tipos, né? Deixa eu pegar aqui, onde é que está? Eita porra. E tal. Trabalho. Pronto. Deixa eu ver. Então, vou mostrar aqui, essa aqui já foi tudo, essa aqui.
Essa aqui já foi tudo. Aí agora vou mostrar as nuvens médias. Então, olha aqui. Deixa eu fechar aqui. Essa nuvem aqui, ó, é que eu falei para vocês que tem uma nuvem cirroestrato bem fininha, de repente o Sol ou a Lua, quando está perpendicular, pode formar esse arco na nuvem, e esse fenômeno a gente chama, sabe de quê? Como é que é? Halo, né? Ó, esse halo, né? Olha, hoje eu vim aqui atrás. O halo ele só se forma só na nuvem cirroestrato. Então, é muito comum perguntar qual a nuvem que forma o fenômeno de halo? Só tem uma nuvem, cirroestrato. O cirroestrato é como se fosse um véu que encobre toda a bomba celeste, e aí, quando tem o Sol ou a Lua perpendicular, pode formar esse fenômeno aí. Eu vou mostrar uma outra figura dessa aqui do lado para você, né? Ó, deixa eu fechar também. Não, a cirroestrato é nuvem alta, está acima de 10 quilômetros, tá bom? Então, olha só, exatamente agora, aqui, ó, de dia, o Sol está perpendicular, aí forma esse arco aí, isso que a gente chama de halo. Qual a única nuvem que forma o halo? Cirroestrato, beleza? Então, agora, eu vou mostrar para vocês, eu estava num carnaval de 98 em Guarapari, aí, deixa eu mostrar. Aqui é um outro halo, né? Claro. E aí, fechando aqui, esse aqui, ó. Era 10 horas da manhã, eu estava lá em Guarapari, e a minha esposa falou, olha ali o halo. Aí eu tirei essa foto aí, ó. Entendeu? Era de dia, 10 horas da manhã, halo. Tá certo? Beleza? Então, agora, todas as vezes que falar de cúmulos, lembra que a nuvem cumuliforme, ela vai ser sempre de ar instável, e ar instável é o movimento na vertical. Ora, as nuvens estratiformes, o ar são estável, porque o ar estável é deslocamento do ar no processo de advecção, que são os ventos. E o ar instável, né, são deslocamento do ar na vertical. Todas as vezes que falar de ar na vertical, é o movimento, né, na vertical, e essa nuvem, quando é cumuliforme, o que acontece? Ela pega a nuvem e deixa ela toda, digamos assim, engelhada. Deixa eu mostrar para vocês agora aqui como é que seria isso aqui, ó. Vocês estão percebendo aí que essa nuvem, no miolo dela está toda engelhada? Isso indica que lá em cima, nessa nuvem, tem um pouco de turbulência. O ar está tumultuado e deixa sair. Por isso que essa aí seria cirrocúmulos, tá certo? Tudo que fala de cúmulos representa de instabilidade do ar. Tudo que fala de estrato é estabilidade do ar. Então, quando você for no ar estável, você está planando, surfando. Quando você voa em ar estável, você está, fazendo esse movimento, tá bom? Beleza? Então, tá. Então, aí, nós temos os cúmulos da vida, e agora eu vou mostrar para vocês as nuvens médias, né? Um outro tipo de cirros, aqui, ó. Olha, cirros. Aí, imagine só que nuvens brancas, clara, lisa, transparente, formadas por estado de gelo e não precipita. Essas nuvens são formadas por estado de gelo e não precipita. As nuvens altas todas, tá bom? Beleza? Então, tá. Beleza? Fechando aqui. E aí, agora, vou mostrar as nuvens médias, né? Bom, das nuvens médias, existe uma nuvem que é altos cúmulos, que normalmente ela pode gerar uma nuvem com esse formato de lenticular.
E aí, esse formato só vai acontecer em lugares, em terrenos acidentados, porque os ventos passam em cima do pico e faz esse movimento como se fosse uma onda rotora. E aí, gente, que a lá em Santa Cruz. Estava tendo um panelaço lá. E aí, quando eles estavam chegando lá, começou um tiroteio, perto ali do Pão de Açúcar. Aí agora, dessa porra aí, lá, rapaz, vamos filmar aqui o tiroteio, não sei o que, o cara voltou de lá, era 11 horas da manhã. Então, ele, na presa que chegaram, ele foi contornar o morro lá da Pão de Açúcar. O que tinha aquele morro lá? É um charutão escuro, de pedra, caiu assim embaixo. No verão, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, já tinha absorvido bastante energia. Então, você não percebe, mas aquela energia está irradiando na periferia do morro e está deixando o ar turbulento, igual isso aí. Quando o cara foi passando, ele pegou uma corrente de ar violenta e começou a ficar uma tremenda folha seca. E aí o cara ficou todo assustado, não sabia o que fazer, esperar cair. E daqui a pouco ele olhou, o tanque de combustível estava vazio. E não sabe que milagre aconteceu, que ele conseguiu estabilizar, e aí pousou, né? E aí, quando chegou, o tanque estava cheio. É que ele virou a folha seca e teve um momento que ele olhou o velocímetro da marcadora de combustível e estava de cabeça para baixo. Entendeu? Aí, tem um outro camarada aqui, que também disse que ele foi campeão de acrobacia de helicóptero no Japão. Aí o irmão dele fez curso comigo. Eu estava contando essa história, e esse piloto de helicóptero, que não voa mais, né? Acrobata, estava junto com o irmão aqui. Aí o cara falou assim, o Rai, falou assim: Hernani, essa porra aconteceu comigo. Esse maluco aqui, ó, pegou um 44, foi voar 3h30 da tarde na Serra do Cipó. Só que na época, tinha horário de verão, 3h30 da tarde era 2h30 da tarde. O auge da efervescência do atmosférico. E ele foi fazer a gracinha, passar perto da montanha, daqui a pouco o helicóptero também começou a ter toda a excitação, ficou maluco, também não sei como que ele voltou ao normal. Aí ele assim, ai, qual foi a sensação que você sentiu lá? Hernani, sabe aquele estoureiro que tem lá em São Paulo, aquele estoureiro que tem lá em São Paulo? Barreto? Hernani, olha, a sensação para quem está dentro do helicóptero com esse movimento totalmente maluco é como aquele estoureiro lá em Barreto. Entendeu? Então, o que eu quero falar para vocês é que essa nuvenzinha aí, com esse formato lenticular, ela só vai estar bonitinha assim, mostrando para vocês que lá naquele topo está tendo aquela efervescência do ar assim, né? E aí tem mais dela, assim, olha só. Tudo isso aqui representa aqui, ó. Né? Olha, lenticular, não é isso mesmo? Ó, lenticular. Agora, eu vou mostrar para vocês como que essa nuvem representa para vocês muito perigo. E olha só, um videozinho que eu recebi aqui, que
ele é bom demais para mostrar para vocês saber isso aqui, ó. Pense bem. Olha aqui. Eu peguei uma sala de guerra. Então, pessoal, lembre-se, não estou aqui para fazer medo em vocês. E vocês não estão aqui somente para memorizar as questões da coordenada. Você tem que reconhecer os fenômenos e saber os seus efeitos, beleza? Esse aí é um deles. Porque só vai sinalizar que tem esse movimento aí maluco se tiver umidade, porque se não tiver umidade, não vai aparecer para você, mas vai existir o quê? A efervescência e o ar maluco lá em cima, tá bom? Todas as vezes que estiver voando em regiões bastante acidentadas, relevo acidentado, o vento bate e faz esse movimento aqui assim, tá certo? Beleza? Esse aí? Turbulência mesmo. Né? Ondas rotoras. Aqui movimento é ondas rotoras mesmo. Bom, das nuvens médias, que a gente está falando aqui agora, o altos cúmulos pode gerar esse altos cúmulo lenticular, né? Ó, altos cúmulos lenticular. Lenticular. Agora, vamos falar do outro, chamado mamatus. Ó, mamatus. Essa nuvem mamatus, ela vai acontecer sempre uma forte turbulência pós-passagem de um tornado. Que o tornado, quando passa, sai girando, e ele vai indo e vai deixando a rabiola para trás, mais ou menos igual esse que vocês viram aí. E aí ele pode, no caso, formar essa nuvem, com esse formato aqui, ó. Aí, normalmente, isso aqui acontece nos Estados Unidos, porque lá tem muita passagem de tornado, só que há 4 anos atrás, teve um mini tornado que passou em Porto Alegre, e aí aconteceu de a gente ter essa nuvem bonitinha aí, ó. Olha só, desse jeito, olha. É uma nuvem altos cúmulos, que é média, com esse formato de mamas. Quer ver? Aí se perguntar, o que essa nuvem representa para você? Perigo, porque aí o ar está muito turbulento. Lembre que, normalmente, essa nuvem ela aparece lá na rabiola do tornado. O tornado passou, né? Foi embora e fez esse formato aí. Beleza? Então, mamados. Agora, ó, aqui mamados, né? Agora, esse alto escumo também vai ter uma outra forma chamada de virgas. O que é uma virgas? Virgas seria uma precipitação que não atinge o solo. Então, o que acontece? Em alguma parte do planeta, essa nuvem altos cúmulos, que é média, ela pode gerar assim, está numa altura de 3 a 4 mil metros de altura, de repente ela despenga a gotícula d'água e, no meio do caminho, essa gotícula d'água se aquece e retorna para o espaço. Então, virgas nada mais é que precipitação que não atinge o solo. Beleza? Bom, virgas. Então, a gente viu aqui, ó, 3 casos, né, dessa nuvem altos cúmulos, que é a nuvem média. Lenticular, né, que sempre vai acontecer em regiões orográficas, de picos, né, são ventos que batem ali. Esse formato que é a passagem do tornado, e essas virgas, esses altos cúmulos, quando estão formados assim,
bem na faixa equatorial, de repente o ar é tão quente e a nuvem despenga a gotícula d'água, e no meio do caminho as gotículas retornam para o espaço, né? Beleza? Então, agora, a gente vai falar sobre as nuvens baixas. Cadê? Deixa aqui. Só pegar aqui as nuvens baixas. Bom, talvez você não percebeu ali, né? Que eu coloquei assim, né? Das nuvens todas que a gente aprendeu, aí eu coloquei assim para vocês que as nuvens baixas é estratos e stratus cum, é isso mesmo? Nuvens baixas. E que as nuvens cumuliformes são baixas com desenvolvimento vertical. Então, olha só que eu vou colocar para vocês aqui uma nuvem stratus. Essa nuvem stratus, normalmente, quando ela se encontra no lugar, ela encobre totalmente a abóbora celeste, né? E aí ela fica muito baixinha. Nesse caso aí, o campo fica fechado por falta de teto, e ninguém pousa, ninguém decora. Há uns 8 anos atrás, eu comprei uma passagem para o Governador Valadares, para sair da Pampulha, era Semana Santa, e era no ATR. E eu fiquei 6 horas aqui no aeroporto da Pampulha, não consegui decolar, porque essa nuvem, ela estacionou, ficou como se fosse uma bolha parada ali, ó. Ninguém pousou e ninguém decorou. Estratos, né? Essa nuvem, normalmente, lá em Curitiba, ela termina sendo oriunda de um nevoeiro. Imagine só, você amanhece em Curitiba, com aquele nevoeiro colado na superfície, aí quando chega assim por volta de 10 horas, a radiação atinge ali, aí aquele vapor do nevoeiro sobe, aí vai formar essa nuvem. Essa nuvem normalmente precipita chuvisco. E se perguntar assim, ó, qual o fenômeno meteorológico precipitante que mais restringe a visibilidade depois do nevoeiro, aí vai ser o chuvisco. E o chuvisco vem, normalmente, do stratus, né? Do strato, né? Então, deixa eu mostrar para vocês uma outra. Então, quando você olha aqui para essa nuvem, a gente está vendo uma nuvem, não é isso mesmo? Então, para quem está no solo, e aí a nuvem está suspensa, é nuvem. Mas para quem está no pico do morro, é o quê? Nevoeiro, né? Por isso que eu falei com vocês, né? Que nuvem, ela precisa estar suspenso. Agora, se essa nuvem está colada à superfície, ela vira nevoeiro. Ok? Beleza. Então, vamos reconhecer algumas nuvens, né? Isso aqui deixa eu ver. Como é que é? Não, se passar de 30 metros já é nuvem. Nevoeiro abaixo. Para quem vai fazer assim, tem a base. Para ser nuvem, tem que ter a base. Então, se a base da nuvem estiver 30, exato, tem um teto. Beleza? Se tiver 30 metros, é que é nuvem, né? Então, olha só. Aqui, lá em Governador Valadares, o que é a nuvem stratus cum? A nuvem stratus cum é aquela nuvem que normalmente ela é causada por um efeito de transição da atmosfera. O que é isso? Olha, imagine que agora à noite, a gente vai, a cada hora, a atmosfera o chão está se resfriando, porque a radiação que foi armazenada durante o dia está indo para o espaço, na forma de irradiação, e aí, quando chega 4 horas da manhã, o chão está gelado. E aí, quando chega de manhã cedo, que o sol começa a incidir, começa a aquecer a superfície, e aí, se esse lugar da superfície tiver um pouco de umidade, essa umidade começa a subir, né? E quando chega 10 horas da manhã, aí a atmosfera que amanheceu gelada, ela começou a ficar morna. Aí vai formar
essa nuvem stratocumulus, que é uma nuvem de transição. Aí, se chegar meio-dia, tiver mais calor, tiver mais energia, tiver mais umidade, essa nuvem pode juntar com outra e virar o cúmulos, que vira CD, né? Então, lembra que a nuvem stratocumulus nem é stratus, nem é cúmulos. É uma camada de transição. Então, é um formato de nuvem stratocumulus. Agora, vocês vão marcar um stratocumulus exatamente olhando para essa figura aqui, lá de Jericoacoara, aqui, ó. Ó, 10 horas da manhã, eu estou cheio de globos de nuvens espalhadas, que nem está totalmente horizontal e nem vertical. Então, para você memorizar que é o stratocumulus, que é uma nuvem que nem é estrato nem cúmulos, essa daí, ó, stratocumulus é a nuvem que está na fase de transição. Hã? Tá bom. Então, agora é o seguinte, para finalizar, vamos ver os nevoeiros, né? Ó, os nevoeiros aqui, ó. O nevoeiro é tipo de um fenômeno que normalmente ele dá paz para o piloto, porque olha só, numa situação como essa, você não tem visibilidade. Ninguém pousa e ninguém decola aqui, né? Entendeu? Recentemente teve um acidente de helicóptero no Irã, e aí, cara, o cara caiu lá e não conseguiu chegar lá porque estava assim, ó, cheio de nevoeiro. Está compreendendo? Não consegue, né? Aqui, outro, olha, também aqui, ó. Como eu falei com vocês, essa imagem é para mostrar para vocês que vegetação armazena umidade, e se essa umidade resfriar, vira nevoeiro, tá bom? Tem um menino que, uns 6 anos atrás, ele voava muito ali, o lado de Caratinga, eu acho, né? E aí, um dia, ele estava voando, conhecia bem a rota, mas cheio de morro, e ele de helicóptero, ele bateu exatamente porque tinha passado uma frente fria, e a frente fria gelou o ar, e mesmo sem de dia, mas ele estava passando num restígio de Mata Atlântica, que nem essa, e ele estava guardado e bateu. Qual é o nome dele mesmo? Como? Pois é, ele bateu lá. Não pode confiar. Não, eu sou piloto de helicóptero, eu conheço a rota, fazer isso aí, ó, voar aí dentro não dá, não. Beleza? Então, olha, e o que acontece com o nevoeiro? Imagina só um nevoeiro no aeroporto, por exemplo, e quando você vai em Congonha, tem cerca de, no mínimo, 30, 40 aeronaves, né? Uma sendo arrastada ali, outras querendo ir para a pista e tal, na fila, e vai chegar o quê? Tá certo? Então, nevoeiro é isso. E olha só, o que é visibilidade? Visibilidade é o grau de transparência da atmosfera. Eu estou vendo 2 moças ali, não é? Mas está bem embaçado, não consigo nitidamente, né? O que está no fundo dela. Assim, depois da mostra, tem uma árvore lá, né? Então, nesse caso, visibilidade é o grau de transparência da atmosfera. Para eu dizer, medir, avaliar a visibilidade, eu preciso enxergar aqui para o Gregor e saber que ele está de preto lá, né, que usa bigode. Se tivesse um nevoeiro aqui dentro, que eu não conseguia ver o bigode do Gregor, eu sei que a visibilidade ia estar menos que esse espaço aqui. E aí não se assuste que uma certa vez eu fui em Curitiba e eu estava no hotel, que o café da manhã tinha o salão desse tamanho aqui, e minha esposa estava lá na mesa e não conseguia enxergar ela. E é normal isso em Curitiba. Mas na frente de pouquinho eu vou falar por quê. Eu cheguei lá em Curitiba. Por que aquela porra sempre cheia de nevoeiro? Tá? Beleza? Então, esse aqui é o nevoeiro. Olha aqui. Aí a gente vai ter nevoeiro baixo, igual está aí, colado na superfície. Né? Nevoeiro em banco, em bloco. Né? Então, a gente vai conhecer banco de nevoeiro ou nevoeiro baixo. Né? E aqui também, olha como é que é, você não enxerga nada, né? Nevoeiros. Então, nevoeiros, né? É um hidrometeoro, e nesse caso aí, agora a gente está
parece nuvem, né? Mas para quem está lá no solo, é nevoeiro, porque está colado na superfície, né? Beleza? Então, outro nevoeiro, 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 né? Então, a gente viu agora todos esses fenômenos, e lembrando que muita coisa que a gente passa agora, e mais na frente vai cobrar de você, como se você já tivesse tido essa aula aqui, né? Aqui eu sei que o Vlad, né? Ele já está mexendo aí, mais na frente um pouquinho, ele baixou um aplicativo aí que eu vou indicar para vocês, para pegar os boletins meteorológicos, né? E aí já sabe, né? Que quando tiver poucas nuvens, aí vai aparecer assim, ó. Se eu colocar fio 0,20, né? Eu estou dizendo que tem em torno do Heródoto uma nuvem que está a 2.000 pés. E essa quantidade representa de 1 a 2 oitavos, né? Aí, se eu colocar assim, ó, SCT 0,40. Eu tenho essa nuvem aqui, ó, que vai até a metade, de 3 a 4 oitavos, a 4.000 pés. Aí, se eu colocar assim agora, OVC 300. Eu tenho essa nuvem aqui, ó, totalmente encoberto a 30.000 pés. Beleza? Aí a gente vai usar isso aqui, né, no final do curso. Bom? Amanhã não tem aula minha, né? Essa aula vai ser dada no outro sábado, e passou da metade do livro já. Passou da metade do livro, beleza? E então, amanhã, a primeira aula de navegação. Deixa eu pegar aqui, né? Então, amanhã de manhã, tanto presencial como online, as 2 aulas de navegação de PP visual, né? Até 12h30. Aí, na parte da tarde, aí vai ser o Giovanni. Aí, o Giovanni tem aula de motores, que é uma aula antes daquela de ontem, tá certo? Então, para vocês começarem agora, vale a pena assistir a aula de 1h30 até 3h30. E no último horário, vai ser a aula do Freitas, tá certo? Até que o Freitas, no turno do sábado, está um pouco mais adiantado que a turma da noite, beleza? Então, gente, essa aula é muito bacana, especial, que você que tem um conhecimento muito grande aí, né? E vai saber que a gente vai utilizar isso aqui sempre, né? Reconhecer os fenômenos e saber os efeitos, beleza? Boa noite para você, boa sexta-feira aí. Boa noite, mestre. Valeu, Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Hernando. Boa noite. Boa noite, Hernando. Beleza, comandante? Boa noite, Hernando. Boa noite, Hernando. Entendi. Não posso morar limpo. Quando você for piloto, você vai voar e nascer e pôr do sol com um tempo bom. Se tiver uma nuvinha ali e tal, você pode dar, né, de repente, né? Ou então, se você vai voar abaixo da base da nuvem, tem uma nuvem que dá 3.000 pés, né? Você vai voar 500 pés, não tem problema, né? Tá certo? Agora o lance, viu? É na hora de pousar e decolar. Se você der um pousar e decolar não estiver baixo, aí o campo pode ficar fechado para você pelo teto, se passar da metade, e pela visibilidade. Ou um, ou outro, ou os dois. A gente vai aprender depois. Você pode vir guardado dentro da nuvem para pousar. Você pode vir guardado dentro da nuvem para fazer um pouso. Meio. Lembra lembra do cara da noiva, né? Já havia uns pousos lá em Camões que é fechado assim. Agora vai passar nada, mentira, só vai ver. Boa noite, até amanhã. Fernando, boa noite, um abraço. Boa noite, comandante. Até mais, Ivan. Até amanhã. Até amanhã, até amanhã. Até mais, cara. Vai. Amanhã vai ser o quê? Amanhã, as 2 primeiras da navegação, até 12h30. Na parte da tarde, depois do almoço, motores. Na última hora, regulamento. Tudo termina em 5 horas. 5h30. Tá bom? E domingo.
Domingo a gente vai estudar. Domingo é cerveja, né? Rapaz, é o seguinte, eu ia passar para vocês hoje, que eu vou soltar um teste para testar para vocês